Sejam bem-vindos, iniciando aqui novamente o nosso curso de mediunidade, hoje terça-feira, 16 de março, 20 horas e 31 minutos, agradecendo a presença de todos, o carinho da espiritualidade maior que nos guia, nos conduz, e a proteção de Jesus sempre que nos orienta e nos inspira. Que nós temos um concurso, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Paulinho, e aí, beleza? Boa noite. A palavra está contigo, meu irmão. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Acabei de entrar, que eu falei que eu ia atrasar alguns minutos, mas enfim, consegui chegar em tempo aqui para a gente conversar mais um pouquinho a respeito desse curso de mediunidade que a gente já vem fazendo aí há algum tempo. Dando continuidade aí nos ensinamentos aí, no roteiro que a Evelyn tem preparado para a gente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da questão da educação da faculdade mediúnica. Ou seja, a gente sempre comenta que o médium ele necessita desenvolver a sua mediunidade. E para ele desenvolver essa mediunidade, é necessário todo um aprendizado, todo um desenvolvimento, todo um estudo com relação a essa atividade mediúnica que ele adquiriu, que ele recebeu, esse dom mediúnico que o médium recebe por ocasião da sua reencarnação aqui no planeta Terra. E quando se fala em educação mediúnica, é sempre importante a gente entender que essa educação da faculdade mediúnica, é claro que ela exige do médium todo o esforço de perseverança, né? E é necessário que essa faculdade mediúnica, que essa educação, ela seja conquistada dentro do ambiente das casas espíritas. Por quê? Veja bem, dentro das casas espíritas, onde o médium pode fazer o desenvolvimento dessa mediunidade, o médium ele sempre vai ter a oportunidade de receber uma orientação segura, uma orientação doutrinária. Dentro das casas espíritas, o médium ele vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de toda a moralidade cristã. Que é isso que nós pregamos dentro das casas espíritas. Não que, como a própria Evelyn citou lá no curso, na aula dela, não que nós, trabalhadores das casas espíritas, sejamos uma divindade. Muito pelo contrário. Todos nós temos a nossa parcela de imperfeição, mas a gente faz o possível para transmitir para todos os trabalhadores, para todos os frequentadores das casas, das casas espíritas, onde cada um de nós trabalhamos, a gente sempre é possível para transmitir para eles o que é de melhor. E nós seguimos o exemplo do nosso Mestre Jesus, que foi o ser mais perfeito que já habitou o planeta Terra. Com relação a essa faculdade mediúnica que os médiuns adquirem, que eles conquistam antes deles reencarnarem aqui no planeta Terra, a gente tem que entender que esse apostolado da mediunidade começa antes da reencarnação, continua no decorrer da vida encarnada aqui no planeta Terra e continua depois do seu desencarne, quando ele retorna ao plano espiritual.
E para que ocorra essa educação mediúnica, para que o médium possa se tornar um médium desenvolvido, para que ele possa ter a faculdade mediúnica dele totalmente desenvolvida, é necessário algumas condições. É necessário, primeiro, um amparo espiritual, é necessário um estudo doutrinário espírita, claro, é necessário uma conduta moral, é necessário autoconhecimento, é necessário que o médium se conheça e é necessário, acima de tudo, que ele desenvolva, que ele exerça as faculdades mediúnicas, claro, de forma gratuita. Então, vamos comentar um pouquinho, rapidamente aqui, a respeito de tudo que acontece, das etapas que o médium tem que passar por ocasião do desenvolvimento dessa faculdade mediúnica que ele adquiriu. Primeiro, quando a gente fala desse amparo espiritual, isso é importante na vida de cada um. E quando ocorre explosão da mediunidade, quando essa mediunidade desabrocha, quando ela explode num determinado período da vida encarnada daquela pessoa, é muito comum que essa mediunidade ela venha com seguidas de problemas de depressão, vários problemas psicológicos, vários problemas emocionais. Muitas vezes a mediunidade surge num período da vida do médium em que ela vai trazer desconfortos físicos, né? Onde muitas vezes o médium procura um médico, procura homens e não consegue de maneira nenhuma encontrar medicamentos, não consegue encontrar as causas daqueles problemas físicos, daqueles problemas emocionais que ele está enfrentando naquele instante. Então, aí é necessário o amparo, né? O auxílio, o esclarecimento que esse médium pode receber aonde? Nas casas espíritas, né? Então, é justamente nessa fase que existe a necessidade do médium receber uma assistência espiritual lá na casa espírita, né? E aí, a partir do momento que esse médium passa a ser atendido lá na casa espírita, a partir do momento que ele faz uma consulta, né? E que a gente consegue um reajuste espiritual, né? Que são palavras aí da Évida, ela passou para a gente essa questão. A partir do momento que a gente consegue equilibrar espiritualmente aquele médium, aí sim aquele médium é encaminhado para uma segunda etapa, que é o quê? O estudo da doutrina espírita. Porque a gente não tem condição de uma pessoa que aflorou uma mediunidade desenfreada, e aí aquele médium chega na casa espírita reclamando de N problemas, né? É impossível. Tem que a gente consiga o mínimo de equilíbrio da pessoa, encaminhar ela para estudar o espiritismo. Como é que a gente vai colocar uma pessoa dessa forma, desequilibrada, numa sala de aula, escutando a gente falar a respeito do assunto complexo como é a doutrina espírita? Então, esses ensinamentos eles têm que virar conta-gotas, né? Mas depois que a gente consiga desenvolver, ou melhor, que a gente consiga equilibrar o lado espiritual dele. Aí, a partir daí, ele vai começar o desenvolvimento daquela mediunidade. Aí ele vai começar a estudar, vai começar a frequentar as reuniões de desenvolvimento mediúnico, de desenvolvimento prático mediúnico, aonde a gente consegue, claro, com o devido amparo de todos os trabalhadores encarnados e desencarnados da casa espírita, oferecer àquele médium as condições necessárias para que ele possa desenvolver a faculdade mediúnica dele, né? E aí, seguido a isso,
seguido ao amparo espiritual, seguido aos ensinos que esse médium vai receber a respeito da doutrina espírita, aí vai entrar uma outra questão. A conduta moral daquele médium, o autoconhecimento daquele médium. E tudo isso ele vai conseguir, o esclarecimento doutrinário vai se dar associado à lei do esforço próprio. Ou seja, quanto maior o esforço que aquele médium fizer no que diz respeito à sua melhora moral, ao seu autoconhecimento no que diz respeito a conseguir identificar de uma forma muito clara quais são as imperfeições que ele carrega. Porque todos nós carregamos as nossas imperfeições. E muitas das vezes nós nem sabemos quais são as imperfeições que a gente tem. E aí a gente comete alguns erros, a gente comete alguns equívocos, a gente acaba prejudicando, contrariando, magoando, deixando aquela pessoa que a gente ama triste. E muitas das vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é o correto. Muitas vezes a gente acha que aquilo que está magoando aquela pessoa, a nós, é uma coisa ok. Mas não é. Por quê? Porque eu não estou em identificar que aquilo é um defeito, que aquilo é uma imperfeição que eu trago de uma vida passada. Então, é extremamente importante para o médium e para todos que ingressaram nas práticas mediúnicas e nas práticas da doutrina espírita, a prática da reforma íntima. E nós comentamos isso aqui a semana passada, que a única coisa que a doutrina espírita nos cobra é a reforma íntima. E a partir do momento que a gente passa a conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, dos ensinamentos, a gente passa a ter contato com as obras básicas, com a literatura espírita, que é riquíssima, a nossa própria consciência é que passa a nos cobrar essa reforma. Da mesma forma como Santo Agostinho fazia, que ele se erguia todos os dias à noite antes de dormir, se naquele dia ele tinha feito algo que pudesse ter prejudicado ou deixado algum dos seus companheiros de jornada tristes. A gente deve fazer a mesma coisa, arguir o nosso pensamento a respeito dos nossos atos no dia que está se encerrando. Será que nós fizemos tudo o que realmente a gente precisava fazer naquele dia, seguindo os preceitos da doutrina espírita, seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Esse é o nosso objetivo e, principalmente, o objetivo do médium, aquele que realmente está em contato pleno com os irmãos espirituais. Como nós falamos, o médium, ele recebe as instruções tanto dos espíritos bons quanto dos espíritos imperfeitos. E cabe a ele escolher quais instruções que ele vai querer receber. Isso tudo de acordo com a sintonia em que ele estará vibrando. Sintonia boa, ensinamentos de espíritos bons. Sintonia baixa, com certeza ele vai receber informações e instruções dos espíritos zombeteiros, dos espíritos imperfeitos, que com certeza insistem em prejudicá-lo e prejudicar a nossa vida, né? E dando continuidade na questão do desenvolvimento da mediunidade, outra prática importantíssima, que esse médium desempenhe o sacerdócio da mediunidade, como a mediunidade é uma coisa santa, ela deve ser praticada de forma santa, religiosamente, ou seja, dá graça ao que de graça recebesses. De maneira nenhuma, a prática da mediunidade pode virar um comércio.
Porque, como a Eve falou, gente, a faculdade mediúnica, a mediunidade, ela não é uma arte, não é um talento. Isso não pode ser transformado numa profissão. E aí a gente vai ver, porque a gente fornecer o trabalho mediúnico de forma gratuita, acima de... Por quê? Existem 3 tipos de mediunidade. Né? Nós sabemos que existe a mediunidade de provação, a mediunidade de expiação e a mediunidade de missão. Então, a gente tem que entender que a grande maioria dos médiuns encarnados hoje no planeta Terra exercem mediunidade de provação. E por que isso? O que vem a ser uma mediunidade de provação? Gente, nós hoje estamos encarnados no planeta Terra, que é um planeta da categoria de provas e expiações. Estamos caminhando para um planeta de regeneração. Estamos numa fase de transição. E nós estamos aqui no planeta Terra para desenvolvermos, para deixarmos de lado toda a maldade que nos sobra e conquistarmos toda a bondade que nos falta. Então nós estamos constantemente, todos nós, passando por provas, por expiações. Então a grande maioria das mediunidades existentes hoje são mediunidades de provação. Ou seja, aquele espírito, antes de reencarnar aqui no planeta Terra, por ocasião do seu planejamento reencarnatório lá no plano espiritual, onde o espírito já tem condição de merecimento, de poder participar desse planejamento reencarnatório, ele já aceita vir como médium, sabendo que em determinado momento da vida dele, na grande maioria das vezes, na fase adulta, vai aflorar, vai eclodir essa mediunidade, com o objetivo de reparar equívocos que ele cometeu em vidas anteriores. São provas escolhidas antes da sua reencarnação. E ele escolhe a mediunidade provacional para que ele possa pagar de forma mais rápida por todas aquelas faltas que ele cometeu em vidas anteriores. Aí vem a questão da mediunidade de expiação. A mediunidade de expiação, ela é oriunda a médiuns que cometeram em vidas passadas uma violação mais grave às leis de Deus. E aí são médiuns que vêm e são atormentados no decorrer da sua vida por espíritos, muitas vezes perturbados e espíritos perturbadores. E isso, gente, vem se alinhar com os quadros de enfermidades e infortúnios que começam lá no berço. E isso tudo tem a ver com as questões de obsessão. Então, assim, a gente tem a mediunidade de prova, a gente tem a mediunidade de expiação, e, por último, aí sim, nós temos a mediunidade missionária, a mediunidade de missão. Quantos e quantos médiuns encarnados aqui no planeta Terra que se comprometem em promover e fazer bem. Eles renascem, eles reencarnam aqui no planeta Terra com o compromisso de instruir outras pessoas. Né? E aí a gente pega exemplos, como a Evelyn citou, o Eurípides Barçanufo,
Como não falar, exemplo de mediunidade missionária de Chico Xavier e tantos outros médiuns que a gente tem aí, e com certeza tem uma mediunidade missionária. A gente pode falar de Divaldo Franco, né? São ritos aí boníssimos e que estão desenvolvendo um trabalho fantástico aqui no planeta Terra. Então, tirando esses médiuns que receberam a missão desse apostolado da mediunidade de trazer tanta informação para tantas pessoas aqui no planeta Terra através da sua psicografia, ou mesmo através de trabalhos de cura, ou mesmo das informações que os espíritos podem fornecer através da psicofonia, né? Então, assim, tirando esses espíritos evoluídos que aceitaram reencarnar aqui no planeta Terra e vieram com o objetivo de ter uma mediunidade missionária, todos os outros médiuns receberam o dom da mediunidade, e essa mediunidade, gente, é castigo. Ou ela é uma mediunidade provacional, ou ela é uma mediunidade de expiação. Então, gente, mediunidade, às vezes a pessoa acha que ela é privilegiada pelo fato de ser médium, e aí ela tem muito orgulho da faculdade mediúnica, mas, na verdade, gente, muitos médiuns, muitos, são espíritos realmente devedores, e aí são espíritos heróis, no sentido de aceitar virem como médium para pagarem mais depressa por faltas que eles cometeram no passado. Então, gente, ser médium é fácil? Claro que não é. Às vezes a gente ouve algumas pessoas, mas eu tinha uma vontade de ser médium. Gente, ser médium, eu não sou médium, não tenho mediunidade nenhuma, pelo menos não essa mediunidade ostensiva como a gente conhece, né, como a gente titula aqueles médiuns que realmente têm essa faculdade mediúnica. Então eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço nada. Mas a minha esposa é médium. Então eu já tive algumas experiências, vivenciando algumas experiências ao lado dela, nesse período aí, que já se vão para 22 anos já de mediunidade aflorada e 22 anos de presença dentro da casa espírita. Então eu posso falar com propriedade, com experiência. Ser médium não é fácil, por tudo aquilo que eu já vivenciei ao lado da Legião. Mas, enfim, mediunidade é isso. É possível que o médium tenha uma vida perfeitamente normal? Claro que é, desde que ele siga, a partir do momento que a sua mediunidade eclodiu, a partir do momento que a sua mediunidade desabrochou, que ele siga esses preceitos que nós falamos aqui hoje. Que ele aceite a ajuda espiritual, que ele passe a frequentar a casa espírita, que ele possa educar a sua mediunidade e que ele possa desenvolver essa mediunidade dentro da casa espírita. Fazendo isso, é claro, que não é de um dia para o outro, não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, são alguns anos para que o médium consiga realmente desenvolver essa faculdade única. E a partir do momento que essa mediunidade está realmente educada, que ele possa se tornar um médium moralizado, ele vai ter uma vida de alegria, tendo a certeza que ele vai cada vez mais auxiliar, conquistar muitos amigos espirituais com
o trabalho que ele vai desenvolver no decorrer da vida dele na Terra, e quando ele retornar para o plano espiritual, ele realmente vai chegar lá com a certeza do dever cumprido, tendo cumprido a prova ou a expiação do qual foi concedido a ele por ocasião da sua reencarnação aqui no planeta Terra. Tá bom, gente? Eu acho que era isso que a gente tinha que resumir essa aula que a Evelyn passou para a gente. Alguém tem alguma questão aí? Tem alguma dúvida? Alguma coisa por aí, senhor? Até agora, Paulinho, está tudo quieto aqui. O chat só tem... Então é isso, né? Hein? Então é isso, né? Então, eu preciso só reforçar uma coisa aqui que foi pedido pelo Paulo. Eu já publiquei lá no grupo e vou reforçar, publiquei aqui no chat também. Conforme a determinação lá do governo estadual, a Casa Espírita Guerreiros de Cristo está fechada a partir de amanhã até o dia 31 de março, salvo o melhor juízo, em todos os nossos atendimentos. Então, nós, como sempre, cumprimos as determinações das autoridades sanitárias e, dessa vez, não podemos deixar de fazer. Graças a Deus, tudo nós fizemos com todo critério, com todo cuidado, não tivemos nenhuma intercorrência, nenhum problema. Mas a determinação é muito severa e o momento exige. Então, nós vamos obedecer às normas e vamos parar aí por esses próximos 15 dias. Tá? Então, já fiquem aí os irmãos sabendo, já publiquei lá. Deixa eu ver. Já mandei aqui no grupo, já mandei no chat agora há pouco também. Tá? Então, para vocês ficarem cientes aí. Deixo aqui o meu abraço para a turma da Casa do Caminho. Já vão sair do ar aí, que vão iniciar os trabalhos, né? Grande abraço para vocês aí, tudo de bom. Acho que é isso aí, né, Paulinho? Não, tranquilo. A gente agradece mais uma vez a presença de todos que estiveram conosco na noite de hoje. Né? Até a próxima semana, se Deus quiser. Que Jesus abençoe a todos. Isso. Encerramos aqui com a proteção do Cristo, agradecendo a presença de todos. Que tenham aí um restante de semana abençoado. Cuidem-se, vamos nos cuidar, que até agora, graças a Deus, estamos superando, passando por isso, e vamos superar com a proteção maior e com os nossos cuidados. Ninguém cuida de nós, somos nós mesmos. Então não adianta governo nenhum se a gente descumprir tudo e fizer tudo errado, tá bom? Então um abraço para vocês, que Jesus abençoe a todos. Obrigado a Jesus, aos irmãos espirituais. Obrigado pelo carinho de todos, pela presença nos nossos cursos. Que Jesus esteja com vocês. Uma ótima semana. Boa noite, aquele abraço. Tchau, tchau.